Oi, gente. Eu resolvi falar pessoalmente em vez de escrever. Eu acabei de fazer uma postagem a respeito da missionária Isa Reis. Nem conheço direito ela, mas eu sei que ela é uma pregadora, uma missionária. E por acaso eu vi na internet o quanto as pessoas estão julgando a vida dela porque ela cometeu um adultério, perdeu o casamento dela. E eu coloquei assim: Deus perdoa, mas o povo não, né? Pessoas hipócritas, elas julgam mesmo. Uma pessoa, quando ela peca, ela se arrepende, ela pede perdão, ela confessa, Deus perdoa. Mas as pessoas não querem perdoar, as pessoas elas preferem julgar. E eu coloquei a minha opinião a respeito de pessoas hipócritas que acham que pecado é só aquilo que é relacionado à sexualidade. A mentira é pecado, a idolatria é pecado, a pornografia é pecado. E muitas vezes as pessoas elas querem ficar condenando, julgando, apontando o dedo, né? E a hora que eu coloquei o meu comentário, eu ainda disse assim que são pessoas hipócritas, né? Eu fico pensando assim, quando nós pecamos, nós temos a consequência dos nossos erros. Nós sempre sofremos as consequências. Infelizmente, para ela, como ela cometeu um pecado, né, que veio a público, que foi exposto, uma das consequências é o julgamento do povo. Uma das consequências do pecado dela é o julgamento das pessoas. Ela já se arrependeu, já confessou, já pediu perdão para Deus, Deus já perdoou. Deus perdoa imediatamente, ele não é igual a gente, que a gente diz que perdoa, mas a gente fica jogando na cara. E a consequência, ela vem. E eu acho que Satanás ele ficaria sem material, né, sem mão de obra, se não tivesse essas pessoas que apontam o dedo e que julgam. Né, ele ficaria sem espaço. E eu assistindo um vídeo sobre isso, assistindo o vídeo dela, né, se retratando, explicando, né, mostrando para as pessoas o arrependimento dela e se defendendo das acusações. Aí eu fui ler os comentários, assim, eu vi bem rapidamente ali os comentários e algumas pessoas dizendo assim, se esconde atrás da igreja, fala que é crente, mas aí o que está fazendo? Está pecando, pessoas... Aí já condenando, sabe, no sentido de condenação mesmo. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, essas pessoas que julgam, elas não... Será que elas se consideram realmente perfeitas e que não erram? Será que elas não cometem pecado? Você já parou para pensar na dor do traidor? Porque quando eu expus a minha opinião, como nós somos formadores de opinião, não somente eu, mas todos, você é formador de opinião. Você forma a opinião dos seus filhos, você forma a opinião dos seus amigos, você forma a opinião de pessoas que estão perto de você. Você sempre influencia de alguma forma a vida das pessoas que estão à sua volta. E quando eu coloquei aquilo ali, eu pensei assim, vai ter pessoas que vão se ofender com o meu ponto de vista. Gente, tudo isso que eu falei não é para ofender ninguém, você tem o direito de pensar do seu jeito. Eu apenas estou expressando o meu ponto de vista, a minha forma de enxergar. Se você não compartilha da mesma visão que eu, não tem problema, não faz diferença. Apenas respeite e tenta entender. Porque quando eu disse assim, que as pessoas julgam e são pessoas hipócritas, são pessoas que não olham para os seus próprios erros. Eu estou deixando clara a minha opinião a respeito do julgamento. A mesma medida que a gente mede para alguém vai ser medido para nós. A mesma forma que a gente pesa o pecado de alguém vai ser pesado nosso também. Então, pode ser que tenha pessoas religiosas que não vão gostar desse comentário meu, dizendo assim, a pastora está passando a mão na cabeça, deixa a pessoa pode pecar e fica tudo bem. Gente, entenda uma coisa, nós não estamos aqui para julgar nem para tacar pedra em ninguém, até porque todos nós pecamos, independente se o pecado é igual daquela pessoa ou não. Mas você já parou para pensar na dor do traidor? Porque uma pessoa traída, ela sofre, ela é ferida pela traição. Ela se sente rejeitada, ela se sente diminuída, ela se sente inferiorizada. Tem vários sentimentos na vítima, que no caso a pessoa traída. Mas o traidor também tem a sua dor. Você já parou para pensar que o adultério, ele é um prazer momentâneo? Quanto tempo dura? Quantos minutos dura uma relação sexual? Quantos segundos dura um orgasmo? Você acha que vale a pena?
Então a pessoa, quando ela... eu lembro que quando eu assisti a minissérie do Rei Davi, até acho que foi assim um pouco exagero da Record, né? Não precisava ter mostrado tanto daquele jeito que mostrou. Teve algumas cenas que eu precisei, ainda bem que a gente tem o controle, né? Que eu precisei passar ali para frente, porque eu não sou obrigada a ver pornografia, mesmo que seja novela bíblica, né? Ok, mas eu pulei aquela parte ali e tal. Mas imediatamente após o ato sexual de Davi com Batseba, houve ali uma mudança de semblante. E as pessoas que fizeram essa novela são pessoas que estudaram comportamento, pessoas que analisam tudo isso. É uma equipe técnica que trabalha na produção de uma novela dessa. E eu acredito dessa forma, que exatamente 1 segundo após o prazer do sexo, veio ali o sentimento de culpa, de nojo, de vergonha, de medo, de angústia, de tudo aquilo que é ruim. Então não vale a pena. Existe a dor do traidor. E eu, no meu ponto de vista, eu acho que a dor do traidor é maior do que a dor do traído. Entende? Então, se a pessoa ela já cometeu coisas que prejudicou ela, prejudicou o casamento, prejudicou filhos, prejudicou família, prejudicou a igreja, ela vai colher as consequências desse pecado, desse problema. Já basta as consequências, não há necessidade da gente apontar o dedo, julgar e condenar, entende? Por isso que eu digo assim que sem as pessoas religiosas hipócritas, o diabo fica sem mão de obra. Porque muitas vezes, quando nós queremos julgar e apontar o dedo para alguém, nós estamos nos achando no direito, será que nós somos perfeitos? Será que nós temos o direito, realmente, Deus nos colocou por juiz? Nós precisamos aconselhar e nós somos formadores de opinião. E eu quis colocar aqui porque é o seguinte, algumas pessoas me veem comentando ali, defendendo ela, pode até pensar assim, nossa, será que a pastora Melina já traiu o pastor Damilton? Algumas pessoas podem pensar essas bobagens. Para mim não faz diferença, o que a pessoa pensa ou deixa de pensar não vai fazer diferença. Não me importa com a opinião das pessoas, o que me importa realmente é a opinião de Deus ao meu respeito. Quem eu sou, como Deus me enxerga, tá? Mas tá, algumas pessoas podem pensar besteiras a respeito disso. Outras pessoas podem pensar assim, nossa, que legal, então se a pastora vai defender, então eu posso pecar. Então eu posso trair o meu marido ou a minha esposa porque ninguém tem o direito de apontar o dedo para mim. Gente, entenda uma coisa, se você tomar uma decisão burra dessa na sua vida, eu estou falando para cristão, tá? Esse assunto aqui não é para ímpio, não é para pessoa que não crê em Deus, não é para pessoa ateu, não é para pessoa que não professa uma fé, é para cristão. Se você já vive uma vida sexual maluca aí, torta, né, vive a torta direita, isso é problema teu, não é para você essa palavra. Fica em paz, fica tranquilo. Isso que eu estou falando é para cristãos. Se você é um cristão verdadeiro, não julgue o teu irmão que pecou. E outra, não coloca o pecado sexual acima dos outros pecados. Porque não existe pecadinho ou pecadão, pecado é tudo igual. Então para de ficar pegando pecados sexuais e monstrualizando como algo que não tem perdão. Não existe, olhando para a palavra de Deus, não existe pecado que não possa ser perdoado por Deus. Nós que muitas vezes, pelo nosso egoísmo, pela nossa ignorância, pela nossa crença limitante, pela nossa cultura, nós temos o hábito de monstrualizar um pecado sexual. Mas é pecado tanto quanto a inveja, tanto quanto o roubo, tanto quanto a mentira. Tudo é pecado, está no mesmo pacote. As consequências são diferentes. Então eu achei necessário gravar esse vídeo aqui. Até preferi abrir a live, né? Para ficar mais natural, para vocês... que eu não queria fazer edição de vídeo, nada que isso aí já toma tempo e a gente acaba não fazendo, deixando para depois e não fazendo. Por isso que eu preferi gravar aqui ao vivo. Mas a minha ideia é o seguinte, se você é cristão, não julgue, tá? Se você é um cristão verdadeiro, pare de julgar as pessoas, pare de dar o veredito, pare de condenar, já basta o sofrimento, já basta as consequências daquilo que a pessoa está fazendo, já basta a vergonha, já basta a destruição da família e do casamento. Então não há necessidade, eu penso assim que se a pessoa ela já está sofrendo a consequência, eu vou aumentar a consequência do pecado dessa pessoa, do problema dessa pessoa. Então, para você que é cristão, não julgue.
ok? Não julgue, porque da mesma forma que você julga, você vai ser julgado. Da mesma forma, você tem o direito de julgar? Tem, mas só que entenda que da mesma forma que você julga e que você condena, você pode ser julgado e condenado. Não condene, você não foi colocado por juiz. Se Deus já perdoou todo pecado confessado, todo pecado arrependido verdadeiramente confessado, Deus perdoa. Mas o povo não, né? O povo não perdoa. Meu recado é esse, gente, para concluir. Se você é um cristão, não julgue. Ah, eu entendi que não pode julgar, então eu posso pecar que ninguém vai poder me julgar. Não faça isso, porque as consequências vão vir. E elas são devastadoras, não vale a pena. Tá? Então pensa na dor do traidor. A dor do traído é grande? É. Mas no meu ponto de vista, você pode pensar diferente de mim. Mas no meu ponto de vista, a dor do traidor é maior do que a dor do traído. A dor da culpa, a dor da vergonha, a dor da derrota, a dor da... simplesmente a responsabilidade da culpa, do erro, do problema, da destruição da família, as consequências vêm, ok? Amém? Deus abençoe você. Compartilho com você a minha opinião e respeito a sua. Você tem o direito de comentar aí, quiser me xingar, me xinga também, não tem problema não me importo com isso. Mas você tem o direito da sua opinião e eu estou expondo o meu ponto de vista. Achei necessário falar exatamente para as pessoas não acharem que eu estou passando pano, sabe? Que eu estou, então, né, pode pecar. Pode, se você quiser pecar, se você quiser trair seu marido ou sua esposa, o problema é seu, mas as consequências vão vir. E se você decidir por isso, você tomar uma decisão burra, de trair o teu marido ou a sua esposa, você pode contar comigo, eu vou estar aqui para te abraçar, para te acolher, para cuidar de você, para lamber suas feridas, sim, junto com você, porque nós como igreja estamos aqui para isso, para cuidar uns dos outros, tá? Empatia é você se colocar no lugar da pessoa e entender o que ela sente, ok? Então não julgue e não caia nas besteiras de fazer esse tipo de coisa, tudo tem consequências, ok? Deus abençoe, paz seja com todos.